Oi, gente, sejam muito bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou ler livros pra chorar, ou pelo menos pra me emocionar um pouquinho. Bom, gente, já tem um tempinho que eu queria pegar alguns livros que me fizessem chorar, ou que me tocassem a ponto de me emocionar ou de me marcar. Pra minha TBR de maio, eu pensei em ler Tudo que Deixamos Inacabado, da Rebecca Yarros. Eu também pensei em pedir pra uma seguidora escolher uma leitura pra fazer nesse mês de maio, porque eu acho legal montar uma TBR de forma diferente, alguém escolhendo o que eu vou ler. E eu conversei com a Ana, ela é uma seguidora aqui do canal e lá do Instagram. Ela é maravilhosa, gente, ela tá sempre por perto, sempre mandando mensagem, sempre dando feedbacks, eu adoro a Ana. E eu pedi pra ela escolher um livro pra me ler agora nesse mês de maio, mandei minha listinha de livros não lidos, e ela escolheu A Última Carta, da Rebecca Yarros. Então, eu teria 2 livros da Rebecca pra ler nesse mês de maio. E eu pensei, vou fazer um vídeo lendo esses 2 livros e vamos ver se os 2 me emocionam, se um me emociona mais do que o outro, porque todas as pessoas que eu vi lendo A Última Carta se emocionaram demais. E todo mundo que leu Tudo que Deixamos Inacabado disse que é um livro muito lindo, muito emocionante. Então, gente, resolvi juntar essas 2 leituras e vocês vão me acompanhar lendo esses 2 livros, vamos ver se eu vou conseguir me emocionar, se vai me tocar, se eu vou chorar, porque faz tempo que um livro não me faz chorar. E eu espero muito que vocês gostem. Já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, aproveita para me seguir lá nas minhas outras redes sociais, no Instagram, pra gente ser um pouco mais próximo. O Scooby também tá com as minhas leituras atualizadas, então eu te espero por lá também. A gente vai começar esse vídeo lendo primeiro A Última Carta. Não só porque foi a Ana que escolheu, mas porque ele tá disponível no Audible. Eu nunca comecei e finalizei uma leitura no Audible, tá? Eu já sou assinante há algum tempo, e eu já comecei alguns, mas eu nunca terminava. Quando eu curtia, eu ia pro e-book, eu comprava o físico. Então eu decidi que essa também vai ser uma experiência pra ter um audiolivro do início ao fim. Eu comecei A Última Carta ontem e eu já estou em 10%. Eu tô ouvindo e eu também estou acompanhando pelo e-book, porque eu sinto que como essa é a minha primeira tentativa de começar e finalizar aí um audiolivro, talvez o e-book me ajude em algumas partes, porque eu confesso que às vezes eu me perco um pouco. Ontem eu ouvi fazendo meu cardio e em alguns momentos eu acabei me dispersando, sabe? Então com o e-book eu consigo me concentrar melhor também. Mas eu tô focando mais no audiolivro. Então eu estou em 10%, eu acho que é o capítulo 5. E até agora só desgraça e tragédia aconteceu nesse livro. Aqui a gente vai acompanhar a história da Ella e do Beckett. Ele é um soldado e ela é irmã de um soldado. E esse irmão dela vai ser parceiro, o melhor amigo do Beckett. Eles vão se corresponder, porque o irmão dela vai pedir pra ela enviar cartas pra ele, porque ele é um cara muito solitário e tudo mais, e ela vai começar a enviar cartas aí pro Beckett. Ele vai responder, vai começar essa correspondência, e eu acredito que em algum momento eles vão se encontrar pessoalmente. Até agora, em 10% ainda estão só aí pelas cartas que eles estão se falando. E, gente, só desgraça, tragédia, muita tristeza acontecendo até agora. Muitos, não plots, mas muitos momentos que eu realmente não esperava, fui pega de surpresa. Então, isso é muito bom. E eu acho que esse livro realmente vai ser bem triste, tá? Eu acho que temos altas chances de rolar uma lágrima, de rolar um choro com A Última Carta. Eu tô bem no início ainda, vou continuar a leitura e depois eu trago mais aí atualizações pra vocês. Por enquanto, gente, eu tô curtindo, tá? Curtindo tanto a escrita da Rebecca Yarros. Eu só tinha lido ali os livros de Quarta Asa, então só uma experiência com fantasia. Acho que vai ser bacana ter esse contato com romance também, porque todo mundo fala que são muito bons. E em breve a gente conversa um pouco mais quando eu avançar com a leitura. Amigas, estamos num ângulo diferente e eu estou acabada. Eu acabei de sair do meu cardio e eu estava ouvindo o livro, então eu preciso conversar com vocês agora porque tá fresquinho na minha mente. Mas por favor, não reparem, meu cabelo tá com pré-poo, eu estou podre, gente, a semana foi cansativa, hoje é sexta-feira de noite. E eu queria conversar com vocês porque eu cheguei em 28% no livro. E assim, quanta tristeza, quanto sofrimento. Não sei se eu aguento tanta tristeza, gente. Não que seja algo ruim, mas, cara, eu realmente agora não sei o que esperar, porque já no começo do livro foi tanto plot, tanta tristeza, eu fico pensando como é que vai ser o resto do livro. E agora, pra mim, da minha cabeça, tudo é possível. Ela pode matar essas pessoas a qualquer momento. Essa família, ela pode morrer a qualquer momento, tá? A qualquer momento. Porque tudo pode acontecer. Assim, eu estou em
surto. E agora a gente chegou num momento muito decisivo, porque a filha dela vai fazer uma cirurgia e eu já tô assim, meu Deus, pode acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa. Enfim, gente, rapidinho era só isso que eu queria falar, tá? Eu vou tomar um banho e daqui a pouco a gente conversa, quem sabe. Voltei, amigas, agora um pouco mais apresentável, já é o dia seguinte. Ontem, quando eu conversei com vocês, assim que eu terminei meu cardio, eu tava meio em surto, assim, sabe? Porque, cara, é muito sofrimento por metro quadrado pra essa mulher, pra essa gente, pra essa família, sabe? E daí eu tava lendo enquanto tava ouvindo, na verdade, enquanto eu fazia o cardio, e eu fui chegando num momento que eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, alguma desgraça muito grande vai acontecer. E eu não quero isso, porque eu já estou sofrendo muito, gente. E agora, falando sério com vocês, eu acho que eu já chorei umas 4 ou 5 vezes com esse livro. Atualmente eu estou em 48%, 49%, se eu não me engano. E às vezes eu sinto que eu preciso fazer uma pausa dessa história, porque é muito cruel as coisas que estão acontecendo com a ela. Tipo assim, ela é uma mulher muito forte, muito guerreira, muito tudo, assim, ela é uma mãe incrível, gente. E você vê os diálogos, vê a forma como ela se culpa, porque ela não consegue dar conta, e é realmente impossível dar conta. Eu paro pra pensar, assim, o quanto nós, mulheres principalmente, a gente se culpa muito por não dar conta das coisas que a gente tem pra fazer, sabe? E ela, tipo assim, ela só precisa que a filha dela fique bem, sabe? E, ai, é muito, muito triste, gente. Muito, 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 muito triste. Eu entendo todo mundo que chorou lendo esse livro, porque eu já chorei aí umas 4 vezes, assim, brincando. Na última hora que eu tava lendo, chorei. Tô quase na metadinha do livro. E é um livro muito sensível, assim. E amanhã é Dia das Mães, né? E então, ver a ela como a mãe que ela é, uma mãe solo, que cuida de 2 filhos, um dos filhos tá passando por tudo isso. A relação dos irmãos ali, dos gêmeos, é muito fofa, e também é muito triste ver a forma como os dois estão separados nesse momento de tratamento e tudo mais. Ai, gente, ai, pelo amor de Deus, ai. A ela também houve umas coisas muito cruéis, assim, de algumas pessoas que deveriam ser o porto seguro dela. Enfim, gente, eu sei que por enquanto esse livro tem mexido bastante comigo, mas eu não acho que seja um livro leve, tá? Só um livro pra chorar. Eu acho que ele tem camadas, ele é um livro bem profundo, assim. É um livro sobre maternidade, sobre mãe solo. O Beckett também, ele é um personagem muito especial, assim. Um protagonista muito... ai, muito fofo, assim. E quando elas falam sobre ele, né, tanto a ela quanto a amiga dela, a recepcionista ali da pousada, quando elas falam dele, elas falam que ele parece o Chris Pratt. Mas na minha cabeça, gente, ele é o Thor. Eu só consigo ver o Thor e ver o Thor fazendo todas as gentilezas que ele faz, assim. E também ele é um cara que tem uma bagagem emocional muito grande e ele não se acha digno de amor ou merecedor de amor, sendo que tudo que ele faz é muito merecedor de todo o amor do mundo, assim, porque ele é um cara muito especial e muito gentil. Eu entendo todo o dilema que ele está vivendo, porque, enfim, ele foi uma pessoa que passou por lares adotivos, ele tem um histórico ali de abandono e tudo mais, então pra ele é difícil. E a gente teve um princípio de uma cena bem sensual, tá? E eu pensei assim, não, esse livro não vai ter nada de hot ou algo do gênero, assim, mas teve uma cena bem sensual, um princípio de uma cena bem sensual. Não chegamos até o fim, mas teve, e eu achei, assim, bem construído até. Então, por enquanto, só coisas positivas sobre esse livro, assim, é desgraça atrás de desgraça? Se você quer um livro pra você sentar a chorar, é esse o livro. Mas é muito bom, assim, é muito bem construído. Gosto dos personagens, gosto de toda a trama. Gosto, gente, por enquanto é isso. Gosto e choro, gosto e choro. Hoje é um sábado chuvoso por aqui, então a intenção é ler ele mais o quanto eu conseguir no dia de hoje. Como eu falei pra vocês, eu tô em quase metade do livro, então queria adiantar também essa leitura. E também tá num momento de que eu quero saber mais sobre as coisas, sabe? Então eu acho que eu vou continuar lendo ele no dia de hoje. Vou ouvir e ler. Eu tô acompanhando pelo Kindle e ouvindo no Audible. E em breve comento mais com vocês. É isso, gente. Que tristeza. Ok, a gente chegou numa parte aonde ela não consegue pensar racionalmente. E tudo bem, ela tá vivendo um momento muito difícil pra pensar racionalmente em alguns momentos. Ela também é bem difícil, assim, sabe? A cabeça dela é bem
difícil. É muito sobre confiança. Tanto dos personagens confiarem entre si, quanto tudo que eles já viveram e abalou de alguma forma a confiança que eles têm no mundo, nas pessoas, no geral, sabe? E eu tô falando dos dois, tá? Amiga, sabe aquele negócio de que as coisas estão muito bem, tá tudo muito lindo e ainda faltam, tipo, 30% do livro? E fica um pouco suspeito? Eu tava vivendo isso. E agora, a merda estourou no ventilador e o pau tá fechando e eu estou sofrendo junto com eles. Eu me toquei que eu não atualizei mais esse vídeo. Eu terminei a leitura que eu tava fazendo, mas eu não trouxe pra vocês as minhas considerações, a gente não conversou sobre ele, mas eu tenho boas justificativas porque eu sumi. A última vez que a gente conversou foi no sábado, antes do Dia das Mães, que era quando eu estava lendo a última carta. E eu terminei de ler esse livro naquele dia mesmo. Esse sábado, gente, foi um dia, assim, totalmente voltado para essa leitura. Foi o sábado de A Última Carta na minha vida. Eu terminei de fazer a leitura no sábado e esse livro, gente, ele me dilacerou de diversas maneiras. Assim, ele tocou em diversos pontos sensíveis da minha vida e da minha história. Então, eu senti que depois da leitura dele, eu precisava meio que viver um luto dele. E eu também senti que ele me deixou numa ressaca literária. Acho que não foi uma ressaca literária tão forte assim, porque eu já tô conseguindo retomar as minhas leituras e o meu ritmo de leitura, enfim. Mas ele me deixou assim de ressaca e principalmente ele me levou pra um lugar que fazia tempo que um livro não me levava, sabe? Que um livro não tocava em pontos tão sensíveis na minha vida. Então, ele me dilacerou demais, demais, demais mesmo. Mas vamos conversar sobre ele, sobre a leitura de A Última Carta, assim, de uma forma geral, como eu terminei. Acho que agora eu me sinto pronta pra conversar. Já faz mais de uma semana que eu terminei essa leitura. Hoje é terça-feira de alguma semana, muito tempo depois. Eu acho que finalmente eu superei essa leitura. A Última Carta é um livro que fala muito sobre abandono, sobre família, sobre maternidade. E ele fala isso, eu acho que de uma maneira muito cruel até com os acontecimentos que a gente tem. E é impossível você ler esse livro e você não chorar com o final e você não se surpreender também com o final. Um ponto que eu achei, assim, na minha experiência de leitura. Quando eu fui ler ele, eu sabia que tinha um plot no finalzinho do livro, porque eu vi muitas pessoas falando sobre isso. Acho que, de alguma forma, isso interferiu na minha experiência, porque quando as coisas estavam se encaminhando, a todo momento a minha mente ficava assim, não, mas alguma coisa vai acontecer agora. Alguma coisa vai acontecer. O que vai acontecer? E eu criei muitas teorias do que iria acontecer. Isso porque eu já tinha, né, como eu falei, lido esses comentários, então acho que de alguma forma afetou a minha experiência, mas eu não deixei de sentir o que eu precisava sentir com o plot final desse livro, enfim, né. Não acho que seja um plot, mas é um acontecimento muito marcante que a gente tem no final do livro. A minha nota final pra ele foi 5 estrelas. Eu acho que eu não favoritei, porque eu me perguntei até onde ela, a autora, no caso, né, fez as coisas pra causar impacto e até onde ela fez as coisas porque fazia sentido dentro da história. Então, realmente me questiono se o acontecimento que a gente tem no final do livro, ele foi um acontecimento que precisava, realmente, ou se foi um acontecimento pra, enfim, tocar em lugares sensíveis de todo mundo, que é impossível você ler esse livro e não chorar. É impossível. Eu afirmo pra vocês, é impossível você ler e não chorar. Então, assim, uma parte de mim acredita que o que aconteceu... Eu não quero dar spoiler. Mas o que aconteceu realmente precisava acontecer e faz sentido dentro da narrativa que ela criou e de todos os conflitos que a gente tem ali. Então, tipo, realmente eu acho que o que aconteceu veio pra contribuir, pra reforçar um ponto que ela traz na história. Mas eu também tenho uma parte minha que acha que foi um pouco pra chocar. Chorei do mesmo jeito, tá? Mesmo tendo essa consciência, eu chorei muito com esse livro. Vou deixar uma imagem minha chorando no sábado de noite. Gente, pra vocês terem noção, eu abracei a dona Margorete, minha cachorra. Se você é novo por aqui, Margot é minha cachorra. Cara, eu tive que abraçar ela realmente, assim. E eu senti que ela sentiu que ela precisava me consolar naquele momento. Porque foi um livro muito, muito triste, assim. Mas é um livro muito bom. Eu acho que ele é um livro bem escrito. Eu acho que a história é coerente. Isso é o principal. Então, tudo que acontece desde o início do livro até o final faz muito sentido. O casal, eu também acho que é muito bem construído. Claro que eles têm uns dilemas, eles não enxergam as coisas que estão na frente deles, a gente sabe disso, mas é um romance também. Isso é algo totalmente normal. Então, eu achei que é uma história bonita, apesar de ser uma história triste. Sei lá, se você tem algum problema com gatilhos de abandono, de família e tudo mais, talvez esse livro realmente não seja o ideal pra você, porque ele vai tocar nesse
nesses pontos. Mas eu gostei muito dessa leitura, eu achei que valeu muito a pena. A Ana que escolheu essa leitura pra mim, agradeço demais por ela ter escolhido esse livro, porque talvez eu não tivesse lido ele agora, ou enfim, teria deixado mais pra frente, sendo bem sincera com vocês. Então, eu fiquei feliz de ter feito essa leitura, porque eu queria muito, e por ele ter mexido tanto comigo, assim, sabe? É um livro muito bom, bem escrito, a história faz sentido, gostei bastante, 5 estrelas. Dona Rebeca me surpreendeu bastante, foi minha primeira experiência, além de Cartaza, com ela. E agora, a gente vai pro próximo livro desse vídeo, que é Tudo que Deixamos Inacabado, da Rebecca Yarros, no caso, né? Eu queria ter começado esse vídeo por esse daqui, porque é um livro que eu já tinha começado. Só que agora, eu fui pegar ele, eu não lembro onde que eu parei. Eu acho que eu tô, tipo assim, sei lá, bem no início. Então eu vou começar ele de novo. E ele também tá disponível no Audible, então eu vou poder ouvir. Ah, voltando pra última carta, gente, ali no, depois, tipo, de 50%, não, 60%, eu não consegui mais acompanhar no audiobook, então eu tava só no e-book, porque eu acho que eu lendo no e-book, eu devorava a história mais rápido, e era isso que eu queria. Então, o audiobook, eu ouvi bastante, mas ele não foi completo do início ao fim. Mas foi uma experiência bem legal. E eu tenho ouvido mais audiobook também, depois de, enfim, de ter lido a última carta, ter ouvido, no caso. Mas Tudo que Deixamos Inacabado tá disponível também lá, e eu já, enfim, coloquei na minha biblioteca, e eu vou começar a ler ele de novo. Eu acho que esse daqui talvez não me emocione tanto, mas eu ouvi uma amiga falando que ele tem um plot. Então, estamos com expectativa de ser surpresa. Mas acho que não vai me fazer chorar tanto quanto a última carta. Vou começar ele agora e vou compartilhando com vocês aí os meus pensamentos, o que, enfim, essa leitura vai despertando, porque a última carta despertou muitas coisas, gente. Eu espero que esse aqui ele desperte, mas eu não quero chorar tanto, assim. Cara, eu fiquei, juro, no domingo eu estava com a cara inchada, os olhos desse tamanho, gente. Porque eu chorei demais mesmo. Mas foi bom. Fazia tempo que um livro não despertava isso. Então, e assim, no mês de maio, no geral, eu tô muito emotiva, assistindo coisas muito emotivas. A gente assistiu também Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, que é um filme da Netflix. Chorei horrores. É um filme que um polvo vai fazer você chorar. Então eu já vim desse livro e tudo, então eu estou... É um mês bem emotivo, tá? Bem emotivo por aqui. Como eu disse, vou começar esse daqui. Não sei quando que a gente vai conversar, mas eu quero ler um pouco, acho que chegar depois das 100 páginas, já ter uma percepção melhor pra conversar com vocês sobre Tudo que Deixamos Inacabado. Beleza, gente? É isso. Olá, minhas amigas! Já faz muito tempo que a gente não conversa, mas tipo assim, faz muito tempo que eu não atualizo esse vlog de leitura. Acho que assim, a última vez que a gente conversou foi ali na metade de maio, que foi quando eu comecei Tudo que Deixamos Inacabado. Gente, eu tenho quase certeza que foi metade de maio, ou perto do dia 20, não me recordo. Mas a questão de a gente já tá no dia 8 de junho, e eu não consegui atualizar esse vídeo. A minha intenção era atualizar quando eu tivesse em 30%. Eu já concluí essa leitura, me estressei bastante com ela e não vi em atualizar. Então vamos por partes. Primeira coisa que a gente precisa conversar sobre esse livro aqui. Essa cruz que carreguei ali no final de maio. Esse livro, gente, até 70%, ele tava sendo tedioso. Ele tava sendo, assim, um porre. Muito tedioso. Eu acho que juntou uma ressaca literária, tudo que eu tava vivendo ali no final de maio, que foi bem corrido pra mim, e juntou esse livro com esse tédio que eu senti lendo ele, e não foi uma boa experiência de leitura, de uma forma geral. Eu não curti, principalmente porque a gente tem duas linhas do tempo. A gente tem no presente, acompanhando a história da Georgia, que tá recomeçando, ela voltou pra cidade pequena, que ela, enfim, cresceu, passou por muitas coisas, tá passando por uma separação, e nessa cidadezinha ela vai tentar recomeçar, mas ela também vai ter um contato com um escritor, que ele vai finalizar o livro da bisavó dela. E no passado a gente vai acompanhar a história da bisavó dela, né? Então a gente tem essas duas linhas do tempo, do presente e do passado. No passado se passa ali na Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano é no final da Segunda Guerra Mundial. As partes da Geórgia foram um sofrimento, porque eu achei ela extremamente chata. Então, foi extremamente tedioso ler essas passagens que eram no presente. No passado, eu confesso que eu achei bem mais interessante. A história da bisavó dela e de tudo que acontece no passado, eu achei bem mais
interessante de acompanhar e eu fiquei bem mais presa nesses momentos. Então eu realmente estava envolvida, eu queria saber o que estava acontecendo. Aí quando passava o presente eu já dava uma reviradinha de olho, porque ai meu Deus, lá vamos de nós de novo pra esse sofrimento. Acredito que ali a Georgia tem sim um problema de construção de personagem, porque ela começa muito interessante, depois ela fica muito chata. Ela é uma personagem extremamente teimosa. Claro que sim, ela tem muitos traumas e ela passou por muitas coisas, e eu sei. Muitos dos traumas que ela já passou, eu pessoalmente já passei. Então, eu me identifico e eu entendo. Mas ainda assim, acho ela muito chata. Nas relações, enfim, ali no envolvimento dela com o Noah, que é o autor, né? Que é o par romântico dela, no caso. Eu achei chato, eu achei que ele tava se doando. Eu não entendi por que ela ficou braba e por que a gente tem aquele conflito que, enfim, acaba separando o casal, sabe? Eu achei totalmente sem motivo. Só que quando a gente chegou ali nos 80%, nos 90%, a história acabou ficando mais interessante, principalmente o ponto de vista do passado. Então, por causa disso, a minha experiência com o finalzinho do livro já foi melhor. Ele não foi um desastre completo e minha experiência não foi tão ruim porque eu achei o final bem mais envolvente. Tanto que quando eu sentei pra ler o final, eu acho que faltava 20% ou 15%, eu não sei. E eu fiquei bem envolvida e eu li tudo assim. Então eu fiquei bem surpresa porque tava sendo bem difícil. Eu lia tipo 13 páginas num dia, 10 páginas no outro dia, 0 páginas no outro dia. Aí quando chegou no final eu li 100 e poucas páginas, sabe? Então realmente o final foi o que me prendeu. Eu gostei do começo e do final. Gostei da forma como as coisas foram resolvidas e gostei dos plots que a gente tem aqui. Porém, não que eu adivinhei, mas não foi surpresa um dos plots, porque foi algo que passou pela minha cabeça, não da forma como eu tinha imaginado. Não foram plots que, ai meu Deus, eu fiquei de queixo caído, sabe? Porque eu já tava, enfim, construindo na minha mente e era uma opção, e no final, o plot que a gente tem, o plot final, assim, o plot, a autora foi dando pistas durante o livro sobre isso. Então, não foi algo surpreendente demais. Então, gente, eu finalizei a leitura deste livro ali no último dia de maio. Foi um domingo, se eu não me engano. Como eu curti muito o final, eu acho que ele mudou um pouco a minha perspectiva desse livro aqui. Então, assim, eu assumo a minha responsabilidade. Eu não estava num bom momento, eu acho, pra ler esse livro aqui, pensando em ressaca. Talvez eu precisasse de algo mais leve, e não era o caso. Mas eu também acho que a protagonista desse livro, a Georgia, é muito chata. A bisavó dela tem uma história bem mais interessante e bem mais legal de acompanhar. Sabe quando não é com você? Sabe quando o santo não bate você com a pessoa? Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo com a Georgia. Então, a minha nota final pra esse livro foi 3 estrelas. Eu confesso que eu ia dar uma nota mais baixa, mas o final, ele deu uma subidinha, assim. Eu pensei assim, acho que o final merece um pouco mais, porque ele não é um livro ruim. Só que comparando com a outra leitura que eu tinha feito, ele foi muito pior, assim. E daí a gente entra no próximo tópico da nossa conversa, que é essas duas leituras, né? A Última Carta e Tudo que Deixamos Inacabado. Não sei se foi uma boa ideia ler esses dois livros num mês. Foram leituras muito diferentes e experiências muito diferentes. Talvez fosse realmente bom ler num mês, porque deu pra comparar. Mas eu achei que A Última Carta colocou a régua lá em cima, assim, sabe? Foi uma experiência muito devastadora. E colocou a autora e a minha expectativa também lá em cima. E daí quando chegou esse daqui, com uma personagem extremamente chata, eu acabei, enfim, ficando com tédio enquanto eu lia, sabe? Por isso eu não sei se foi uma boa pedida ler os dois assim, um atrás do outro. Eu achei até que os dois poderiam ter uma ligação, os dois livros, né? Mas não tem, são histórias completamente diferentes. E são livros que têm pegadas completamente diferentes, gente. Nem parece que a autora que escreveu esse daqui escreveu A Última Carta. Não parece, são pegadas escritas completamente diferentes. E eu confesso que eu curti muito mais A Última Carta. Tudo, assim, não só porque foi um livro que me fez chorar e me emocionou, mas em termos de escrita, em termos de construção de personagem, de trama, de tudo, eu achei o outro bem mais interessante, sabe? Essa foi a minha experiência. Me conta aqui se você já leu algum desses livros aqui, se você gostou de mais de um do que do outro, qual foi a sua nota, quero muito, muito saber. No geral, eu fiquei contente de ter lido esses livros agora, porque eram livros que estavam na minha TBR pra esse ano, sabe? Eram leituras que eu queria fazer. Então eu já arrisquei isso. E, gente, a Rebecca Yarros acabou de lançar um outro romance, tá? Foi agora dia 2, se eu não me engano. Vou deixar a capinha aqui. Mais um livro de romance. Não sei se tem a ver com algum desses livros aqui que eu li. A gata segue lançando romance, tá? Tem outro dela que eu acho que é Profundezas. Eu tenho o e-book. Mas eu tô meio sem vontade de ler.
mais coisa dela por enquanto, coisa de romance. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham me acompanhado aqui, né, nessa saga, lendo os romances de Rebecca Yarros. Como eu disse, me deixa aqui nos comentários se você curtiu, se você gostou desses livros, qual foi a sua experiência. Eu quero muito saber também. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau!